Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia fica de céu limpo, com período de nublado e com pouca possibilidade de chuva, diz o Sistema de Proteção da Amazônia. Mas o Climatempo prevê o contrário. Fala na probabilidade de 90% para chover 18 milímetros, com temperatura máxima de 30 graus. O dia amanhece com 25 graus e 92% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Segunda-feira, 14 de maio. Chegamos aos 134 dias do ano e faltam 231 para terminar 2018. Dia de São Matias. Vem o dia do seguro e o dia das vocações. Na mitologia egípcia, era o dia de Ísis, ocasião em que era comemorado o encontro dessa deusa com os restos mortais de seu amado Osíris. Na semana que passou, entre segunda e sexta-feira, o Rio Negro subiu 42 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 26 metros e 89 centímetros. Na leitura que será atualizada daqui a pouco, esse nível já pode ter ultrapassado os 27 metros. São normais a operação de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1897, o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a primeira transmissão de rádio da história dos Estados Unidos da América. 1939, Lina Medina se torna mais jovem mãe da história da medicina. 1948, independência e criação do Estado de Israel. 1952, o Esquadrão de Demonstração Aérea Brasileiro, conhecido como Esquadrilha da Fumaça, realiza sua primeira exibição oficial. 2005 estoura a crise política brasileira, conhecida como escândalo do mensalão. 2013 é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o território brasileiro através de resolução do Conselho Nacional de Justiça. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às nossas primeiras notícias e já estamos com a nossa reportagem externa a postos, Alberto Peregrini. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Uma boa semana de trabalho para você, Peregrini. Opa, obrigado, Paulo, a você também, a todos nós, a todos os nossos ouvintes, uma semana aí abençoada a todos nós. Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Principalmente, Paulo, na área da zona norte e leste da cidade, por onde já passamos hoje pela madrugada, tudo tranquilo, Paulo, semáforos funcionando, nós não nos deparamos com nenhum tipo de acidente grave, os semáforos estão funcionando em toda a extensão da Avenida Grande Circular, de ponta a ponta, desde a rotatória do produtor até a rotatória da Samsung, o trânsito apresenta-se nesse momento de maneira tranquila, Paulo. Peregrini, é impressionante como o IML faz muitos exames de corpo de delito após jogos de futebol, principalmente quando o Flamengo joga e perde. Ontem não foi diferente, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, né? Parece brincadeira, mas não, trata-se de um assunto sério, né? A gente está falando aqui de um fato covarde, né? E nós nos deparamos ontem, nós ficamos verificando o livro, eu e o Alberto Brito. Paulo, até terminar o jogo do Flamengo ontem, haviam sido realizados 15 exames de corpo de delito. Desde que o jogo terminou até agora, pela madrugada, por volta de 4h30, já eram 88 exames de corpo de delito. E quando terminou o jogo, muitas mulheres agredidas por maridos deram entrada no Instituto Médico Legal para fazer exames de corpo de delito. Muitos maridos presos também nesses eventos, Paulo. Pois é, e a Maria da Penha tá aí mesmo, né, Peregrini? Tá aí, cada vez mais rigorosa, né? E quem se mete a besta, quem comete esse ato covarde de agredir mulher, geralmente está se dando muito mal com tudo isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a fuga de presidiários. E nos chama a atenção, Peregrini, se divulgou, nós divulgamos aqui, a imprensa toda divulgou, de que estaria sendo redobrado a fiscalização e em torno das casas prisionais, dos estabelecimentos prisionais. E o que aconteceu? Como se consegue fazer de novo um túnel? E eu vou te contar, hein, os caras têm alto know-how na construção de túneis, 30 fugiram, Peregrini. É estranho esse fato.
Pois é, estranho até demais, Paulo, né? A gente reconhece o grande trabalho que vem desenvolvendo aí o Coronel Cleiton, mas fato como esse não pode mais acontecer aqui em Manaus, Paulo. Mais uma vez um túnel, um dia desse foi pego aí uma serra elétrica, um outro dia aí vários armamentos, o Coronel mandou quebrar o chão de uma das celas e encontrou dezenas de armas de fogo, e agora também cavaram mais um túnel. A corrupção, a bandidagem, a falta de vergonha das pessoas, né, que trabalham, que recebem esse tipo de material é que vem prejudicando e muito a SEAP. SEAP vem fazendo aí revista, e toda vez que faz revista encontra alguma coisa, né? E dessa vez aí, infelizmente, dezenas de presos fugiram aí da cadeia, mais uma vez, cabeças já rolaram, né? Dessa vez no bom sentido, várias pessoas já foram demitidas aí pelo Coronel Cleiton, e vamos esperar que isso tenha um basta, que isso tenha um fim aqui em Manaus. Eles fogem, eles fazem o que querem, as pessoas quando vão visitar reclamam muito da rigidez, né? E mexem pra lá, e manda mexer o vidro do carro, e coloca a arma pra cima das pessoas que entram no carro lá. Quando o cara quer fugir, não tem Força Nacional, não tem SEAP que dê jeito. O que vem ocorrendo é essas fugas em massa aqui em Manaus, e não é a primeira vez. A SEAP afastou a diretoria do CDPM2, daqui a pouco vamos falar sobre este assunto. Peregrini, nos chama a atenção a execução de um homem em acerto de contas. Ele foi crivado de balas e foram diferentes calibres, não é, Peregrini? Pois é, foi no mutirão, Paulo, e dessa vez foram usadas uma escopeta, né? Uma escopeta calibre 12 e uma outra pistola, segundo a polícia, de grosso calibre. O homem foi atingido com mais de 10 tiros, e como o ouvinte do Jornal da Manhã já vem acontecendo, já vem acompanhando, e a gente sempre vem falando, Paulo, que morte no mutirão vem acontecendo praticamente toda semana. A gente tem noticiado aí muitas mortes no bairro do Mutirão. O homem morava em Itacoatiara, ele era de Itacoatiara, de repente ele desapareceu. Foi encontrado boiando nas águas, Peregrini, em Itapiranga. Já foi encontrado em Itapiranga, Paulo. Ele estava sumido desde o último dia 10. Já haviam cartazes, a imprensa de Itacoatiara já vinha divulgando o desaparecimento do Rodrigo Sávio Chaves da Silva, 30 anos de idade. Desde o dia 10 ele estava sendo procurado e infelizmente já foi encontrado sem vida, isso lá no município de Itapiranga. Ele estava boiando já em estado avançado de decomposição, e quando foi feito o exame foi constatado de que ele foi morto com um tiro na nuca. E mais um assaltante foi morto, né, Peregrini? Os assaltantes de vez em quando estão indo pro chão, né? Aqui e ali tem um partindo dessa para pior, Paulo, e nesse final de semana não foi diferente lá no Zumbi dos Palmares, quando um homem muito famoso lá na área por cometer muitos assaltos foi preso com um tiro na cabeça. Um homem degolado foi encontrado no Valparaíso, Alberto Peregrini. Enrolado em uma lona de cor azul. Esse homem já estava degolado e com mãos e pés amarrados. Quem diga, Paulo, as informações dão conta de que ele pode ter sido morto em um outro lugar e desovado no Valparaíso. Peregrini, entre esses exames de corpo de delito realizados pelo IML, muitas mulheres, como você já falou ainda há pouco, foram ao exame de corpo de delito. E nos chama a atenção o fato. Uma mulher foi brincar com o marido dela, que ela torce pelo Vasco da Gama, o Vasco também perdeu, e ela foi fazer graça com o marido dela porque o Flamengo havia perdido. E foi o que ele fez, Peregrini? Peia, Paulo. E ela também não foi só isso. Teve um agravante, Paulo Guerra. Ele dizendo, ela começou a tirar graça. Esse teu Flamengo, não sei o que. Em casa tu vai ver, vou bater forte. Hoje vamos fazer amor daquele jeito que você já sabe. Ela começou a rir e disse que ele vinha fraquejando algumas vezes, Paulo Guerra. Só se for daquele jeito que tu anda fraquejando. Ele não gostou, Paulo, e meteu-lhe a peia na esposa. Pois é, a mulher foi parar no IML. Coisas do futebol, né, Peregrini? Coisas do futebol, Paulo Guerra. Segundo ela, ele já não vinha dando conta do recado, ele não gostou, e as brigas sempre acontecem por causa de futebol. E ontem, Paulo Guerra, muitas mulheres, não foi só essa, foram até o IML fazer exame de corpo de delito logo após o jogo do Flamengo. E quem é mulher de flamenguista tem que ter cuidado, porque com aquela zaga aí tem muita peia aí durante o ano, Paulo.
Até daqui a pouco, Alberto Peregrini. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Daqui a pouco vamos destacar também, Paulo, aí, a prisão de 4 pessoas que estavam vendendo droga na área do Cidadão 12. A equipe Bala na Agulha da 26ª SECOM fez a prisão dos traficantes. Daqui a pouco, essas e outras notícias no nosso noticiário policial. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O Conselho Tutelar de Manacapuru, através de seus conselheiros, em conjunto com a Polícia Militar, a Secretaria de Meio Ambiente e o Intrans, esteve neste final de semana participando da operação de rotina do 9º Batalhão, que visa trazer segurança e tranquilidade para a cidade. Nesta operação, cada órgão público responde por suas condutas e atribuições, visando assim um maior mapeamento de possíveis irregularidades no trânsito, desses carros de som, os famosos paredões, e a permanência de menores em bares e similares, assim como nas ruas, fora do horário permitido por lei. E uma recomendação para os motoristas que trafegam na M070, a rodovia Manuel Urbano. A estrada está em pleno trabalho de duplicação e, por isso, os cuidados têm que ser redobrados. Muitos motoristas, principalmente aqueles mais apressadinhos, não estão respeitando a sinalização, o que coloca em risco a vida das pessoas que trabalham às margens da estrada. Isaac dos Santos, que é responsável pela sinalização em locais de risco, disse a nossa reportagem que a velocidade é a principal das imprudências que ocorrem no trânsito na estrada. Bem, Paulo, agora uma situação inusitada. O motorista, aliás, o mototaxista conhecido como Viagra, procurou nossa reportagem para agradecer a todos que se empenharam em procurar um galo de sua propriedade. Conhecido como galo gay, o animal sempre foi o relógio despertador da vizinhança. E com o seu sumiço, uma grande quantidade de gente se mobilizou para encontrar o galo cantador. Depois de mais de uma semana, o galo foi encontrado. Por isso, o mototaxista, dono do galo, está feliz e agradecido, já que, segundo ele, não tinha mais lágrimas para chorar o desaparecimento do galo. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Ainda bem que o galo gay foi encontrado, né, Zegdeg? 6h07. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, através de uma comissão multidisciplinar, fez uma visita técnica para inspecionar o exercício profissional nas obras de engenharia nos currais dos bois Caprichoso e Garantido e no bombódromo lá em Parintins. O objetivo foi fazer um trabalho preventivo e orientativo junto às agremiações e colaborar com a segurança do Festival Folclórico, programado para os dias 29 e 30 de junho e 1º de julho. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Saúde, realiza de amanhã até o dia 17 a 22ª semana de enfermagem, com oferta de 100 vagas para atividades diversas. O tema este ano é as dimensões e a multidisciplinaridade no cuidar da enfermagem. O evento faz parte da programação científica anual da instituição e visa promover a troca de conhecimento profissional, a aprendizagem e a atualização de protocolos assistenciais, destacou a diretora-presidente da Fundação SECOM, engenheira biomédica Ana Paula Lemes. O Centro de Pesquisa Tecnológica e Inovação da Universidade do Estado do Amazonas, o EA, a Associação Nacional por uma Economia de Comunhão e a Aliança Empreendedora abrem inscrição para a oficina Bike Dá, que acontecerá de hoje até o dia 22 no Hub, localizado na Escola Superior de Tecnologia. A capacitação é gratuita e voltada para jovens de baixa renda com faixa etária de 18 a 35 anos interessados em empreender ou que já tenham um negócio e buscam mais clareza no segmento. A pauta principal do curso é a Economia de Comunhão, que é uma proposta cujo intuito fomenta uma nova cultura econômica colaborativa e baseada nos valores da fraternidade. Além do conhecimento sobre a economia de comunhão, será abordada a criação de projetos para microempreendedores. O deputado estadual Sinésio Campos, presidente do PT Amazonas, foi eleito para o cargo de vice-presidente do Parlamento Amazônico durante a 22ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI. O evento aconteceu em Gramado, no Rio Grande do Sul. Sinésio, que já foi presidente da entidade de 2016 a 2017, vai exercer mandato no biênio 2018-2019. Agora 6h09. Com o tema Museus Hiperconectados, Novas Abordagens, Novos Públicos, a Semana Nacional dos Museus chega à 16ª edição nesta segunda-feira e terá uma vasta programação que acontecerá em mais de 1.000 museus em todo o país até o dia 20 deste mês. O evento é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus. Durante a semana, serão realizadas em museus da Secretaria de Estado de Cultura
Atividades como palestras, rodas de conversa, exposição, instalação, apresentações artísticas, visitações e contação de histórias. O Palacete Provincial, que abriga 5 museus de diferentes linguagens: Museu de Arqueologia, Museu de Imagem e Som, Museu de Numismática, Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado, receberá hoje a palestra O Olhar dos Freis Capuchinhos sobre a cultura dos índios Ticuna do Alto Solimões, que será mediada pela diretora do Teatro Amazonas, Gessilda Furtado, a partir das 9 horas. Dos dias 15 ao dia 17, cerca de 7.000 analistas tributários da Receita Federal do Brasil estarão de braços cruzados em greve nacional. O movimento paredista, que começa amanhã, reivindica o cumprimento integral do acordo salarial da categoria assinado há mais de 2 anos por meio da regulamentação via decreto do Poder Executivo do bônus de eficiência e produtividade da carreira tributária e aduaneira. Nos dias 15, 16 e 17 de maio, diversos serviços e atividades ficarão suspensos nas unidades da Receita Federal em todo o Brasil. Entre eles, o atendimento aos contribuintes, a emissão de certidões negativas e de irregularidade, a restituição e compensação, inscrições e alterações cadastrais, regularização de débitos e pendências, orientação aos contribuintes, parcelamento de débitos, revisões de declarações, análises de processo de cobrança, atendimentos a demandas em respostas a ofícios de outros órgãos, entre outras atividades. Já nas unidades aduaneiras, os analistas tributários não atuarão na zona primária, portos, aeroportos e postos de fronteira, nos serviços das alfândegas e inspetorias, como despachos de exportação, verificação de mercadorias, trânsito aduaneiro, embarque de suprimentos, operações especiais de vigilância e repressão, verificação física de bagagens, entre outros. 6h11. Nesta segunda-feira, o defensor público titular da Defensoria Especializada em Atendimento de Interesses Coletivos, Carlos Almeida Filho, falará sobre a tutela de urgência para deter os bens da empresa HBM Assessoria de Crédito Limitada e dos sócios proprietários. A ação foi motivada devido às denúncias de fraude e estelionato com prejuízo contra diferentes vítimas avaliado em R$2.941.768. No dia 25 de abril deste ano, a gerente Cíntia Valéria Belo Pereira, responsável pela empresa HBM Assessoria, foi presa durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Amazonas por cometer estelionato. O golpe prometia redução de parcela de financiamento de automóvel em 50%, que forçava a vítima a pagar a nova fatura emitida. Entretanto, depois a vítima descobria que estava pagando um novo boleto sem qualquer vínculo com seu financiamento e por isso acabava com o veículo apreendido em razão do acúmulo de dívida. A regressividade do sistema tributário como causa do empobrecimento da sociedade brasileira é o tema da palestra gratuita que acontece nesta segunda-feira às 19 horas na Faculdade Marta Falcão Iden, em comemoração à Semana do Microempreendedor Individual. O contador e consultor empresarial Reginaldo de Oliveira, conhecido também como Doutor Imposto, fala para alunos, professores, profissionais e interessados na área no auditório da faculdade. De acordo com a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Luciane Viana, os alunos terão a oportunidade de aprender e debater sobre a política tributária do país, com um especialista em imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. A partir desta segunda-feira, o programa Renda Certa vai realizar atendimentos de pessoas físicas em 6 unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão PAC em Manaus. A proposta é agilizar os pré-cadastros dos cidadãos interessados em fazer financiamentos para aquisição de máquinas, equipamentos e capital de giro para mais de 20 opções de negócio. O programa é coordenado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza e tem o objetivo de estimular atividades econômicas e combater o desemprego. Uma força-tarefa para a intensificação de ações de combate à malária deve ser enviada para o município de São Gabriel da Cachoeira. Uma equipe técnica composta por 12 profissionais com experiência no controle da malária será responsável por essa ação. O município tem 24,35% do total de casos de malária registrada no estado, com 5.850 modificações este ano, ou notificações, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. 94.452 pessoas foram imunizadas durante o dia D da campanha de vacinação contra a gripe realizado no sábado aqui em Manaus. O número foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo.
O público-alvo da campanha é de 424.402 pessoas. A meta é vacinar 90% desse total. A campanha prossegue até o dia 8 de junho. A quantidade de pessoas já imunizadas corresponde a 22,26% do público-alvo estabelecido pela coordenação. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária afastou o diretor e diretor adjunto do Centro de Detenção Provisória de Manaus 2, o CDPM-2. A decisão foi tomada após a fuga de 35 detentos registrada na unidade. Foi determinada ainda a instauração de processo administrativo para apurar as circunstâncias dessa fuga. O titular da pasta, Cleiton Coelho, explicou que o CDPM-2 é uma unidade de autogestão, isto é, não tem contrato com empresas que atuem auxiliando na administração do presídio. Ainda de acordo com o secretário, todos os agentes da unidade são agentes públicos de carreira, mas segundo ele, isso não justifica a perda do controle para se registrar uma fuga desse tamanho. A nova direção do Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 é composta essencialmente por servidores da SEAP e policiais militares. O procedimento administrativo instaurado pela SEAP será conduzido pela Comissão Permanente de Sindicância da Corregedoria do Sistema Prisional e o resultado será encaminhado à Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Amazonas e também ao Ministério Público do Estado. Caso o processo de investigação realizado pela SEAP aponte a responsabilidade de algum servidor, a VEP e o Ministério Público irão apurar a conduta criminal. Resgatamos algumas imagens das câmeras de segurança e monitoramento do CDPM-2. Esse material será analisado, assim como será também colhido em depoimento de servidores que atuam na unidade, completou o secretário. Polícia. Um garoto de 9 anos morreu após um acidente na rodovia AM-240, conhecida como Estrada de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Outras 3 pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram conduzidas para hospitais da capital na tarde do último sábado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no quilômetro 9 por volta das 17h30. O veículo modelo Saveiro trafegava em direção à sede do município quando teria aquaplanado e atingido a calçada. Com o impacto, o veículo saiu da pista e capotou. Uma criança de 9 anos que estava no veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros 2 homens de 25 e 42 anos e uma mulher de 46 ficaram feridos. Eles foram conduzidos para hospitais aqui em Manaus. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite e madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo, que no pronto-socorro 28 de agosto, o plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, um homem deu entrada à vítima de agressão física. Era por volta de 22 horas, quando ele estava dando entrada naquela unidade de saúde, vindo em uma ambulância do SAMU. Facadas pelo corpo. Um homem deu entrada também no pronto-socorro João Lúcio com 2 facadas na barriga. Não se sabe de onde ele veio. Ele chegou num carro particular que deixou ele lá e pegou o beco. O homem ficou lá ferido e foi rapidamente atendido pelos profissionais do João Lúcio. Ainda no João Lúcio, um homem deu entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levou tiros pelo corpo. Ele deu entrada, era por volta de 22 horas e 30 minutos, com as vísceras expostas. Foi muita violência durante a noite de sábado, domingo também, pela parte da noite, não foi fácil. Uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Ele veio do bairro Novo Aleixo, levou as pauladas após um desentendimento em uma bebedeira. Facadas pelo corpo. Após bebedeira, 2 homens se desentenderam e os 2 estavam armados com faca. Foi uma briga estilo Lampião. Cada um com uma faca, um riscou o outro, os 2 deram entrada riscados no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, completamente lotado. O pronto-socorro Platão Araújo recebeu uma pessoa vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de atropelamento, uma mulher deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que ela apanhou covardemente do próprio marido, que ficou com raiva após a derrota do Flamengo. Ela que abre o olho e deixa
deixa esse vagabundo, ela que abre o olho e deixa esse covarde, que do jeito que tá a defesa do Flamengo, se ela ficar com ele, vai ter muita peia ainda esse ano. Flamenguista bateu na mulher após o Flamengo perder. Ainda bem que ele foi preso e vai responder pelo crime de Maria da Penha. Se você tem marido flamenguista, ele é violento, todo cuidado é pouco. Tem muita penha esse ano. Vamos lá, ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de paulada, levou uma paulada nas costelas, 2 delas quebraram. Ele deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, apesar do grande número de pacientes, apesar da procura ser gigantesca, todos que procuram Platão Araújo são muito bem atendidos. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, os policiais da 26ª SICOM, a equipe Bala na Agulha, desarticulou uma quadrilha, uma turma de traficantes de droga ali da área do Conjunto Cidadão 12, foram 4 pessoas, 2 presos e 2 apenas apreendidos, né? Porque 2 são de menor. Os 2 maiores foram presos e os 2 menores apreendidos. Com essa turma de vagabundos foram encontradas 93 trouxinhas, 4 celulares roubados e um relógio de pulso também que foi trocado na boca por bagulho. A equipe Bala na Agulha chegou junto e desarticulou essa quadrilha após denúncia anônima. Equipe Bala na Agulha, que tem Tenente Dilson, o Sargento César Gomes, o Cabo Francimar, Cabo Tiago, Cabo Ulisses, Cabo Servalho, Cabo Leandro, Cabo Alves, Cabo Luiz e Soldado Emerson. Grande ação da polícia. Isso aconteceu lá no beco, na área do Conjunto Cidadão 12, onde tem um beco que passa para invasão. Ali passa muito bagulho e a polícia conseguiu deter esses bandidos. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Olha a morte! Foi no município de Alvarães. Um homem de 29 anos, envolvido em uma briga de bar, foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6, 10, 13, 15 facadas pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no município de Alvarães. E segundo Hamilton Cabral, que fala fino de madrugada, disse: Pelegrino, como é que escapa com 15 facadas? É verdade, Hamilton Cabral, como é que escapa com 15 facadas? E ele morreu lá no município de Alvarães. Degolado. Assim foi encontrado um corpo no bairro Valparaíso. Estava enrolado em uma lona azul, com as mãos e os pés amarrados e com o pescoço já mais para lá do que para cá, praticamente decapitado. Um homem foi degolado e as informações dão conta de que ele foi desovado, foi jogado lá no bairro Valparaíso. E as informações também já aparece uma daqui, outra dali, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalha no caso. Tiro na cabeça. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado no bairro Zumbi dos Palmares. Nenhuma informação sobre a identidade oficial desse homem. Entretanto, ele é famoso por cometer assaltos lá na área do bairro do Mutirão e do Zumbi dos Palmares. Agora ele partiu desta para pior.
Morte no bairro da Compensa. Um vendedor de 25 anos foi morto a tiros. As primeiras informações dão conta de que um homem, até o momento não identificado, chegou perto da vítima, disparou 3 balaços, 2 no peito e 1 na cabeça da vítima, que acabou morrendo na hora. O bairro do Mutirão, o bairro mais violento da cidade, mais uma vez foi palco de morte, foi palco de assassinato, foi palco de bala. Um homem, até o momento não identificado, foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 8, 10. Nota 10 balaços pelo corpo. Os tiros foram disparados por 2 homens, um armado com uma pistola, o outro armado com uma escopeta calibre 12. O bairro do Mutirão é o bairro Big Brother de Manaus. O bairro Big Brother que toda semana tem um eliminado. E nesse final de semana, mais um foi morto no Mutirão. Ali Novo Aleixo, ali o conjunto Amadeu Botelho, tudo faz parte do complexo do Mutirão, que é o bairro mais violento da cidade. Ele estava desaparecido. Rodrigo Sávio Chaves da Silva, de 30 anos, estava desaparecido do município de Itacoatiara. Desde o dia 10, familiares e amigos procuravam pelo Rodrigo. Cartazes, imprensa, todos foram mobilizados, as pessoas mobilizadas para encontrar o Rodrigo Sávio Chaves da Silva. Ele foi encontrado sim, mas foi encontrado sim, sem vida, e boiando em um rio no município de Itapiranga, bem próximo a Itacoatiara. O homem estava boiando no rio quando fora encontrado. O Instituto Médico Legal recebeu o corpo e logo constatou que o homem foi assassinado com um tiro na nuca. Ele morreu com um tiro na nuca. Estava desaparecido lá de Itacoatiara e foi encontrado boiando sem vida, e agora foi constatado que ele foi morto com um tiro na nuca. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 88 exames de corpo de delito, de trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, quem estiver dirigindo nesse momento um ônibus da empresa Açaí, do transporte coletivo, deu prego, está em pane mecânica no viaduto em frente à rodoviária de Manaus. Ali já é a fronteira da Recife com a Torquato Tapajós, bem na emenda, lá em cima do viaduto, parte superior, tem o ônibus do prego, prejudicando e muito o trânsito de quem vai do bairro para o centro. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. As panes de ônibus em Manaus, Pellegrini, não é nenhuma novidade. Trata-se de uma das frotas mais sucateadas do Brasil. E ouvintes ligando aqui para a redação do Jornal da Manhã, reclamando pela precariedade da estrada Manaus-Itacoatiara, principalmente à altura do quilômetro 140. A estrada está esburacada e aguardam providências. Sempre se anuncia uma operação tapa-buracos, mas na realidade a estrada está aí a oferecer muito perigo, com muitos buracos ao longo do seu trecho de 267 quilômetros. Vamos a outras informações das ruas da cidade. A nossa reportagem externa se movimenta com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Uma tubulação de grande porte, que eu não sei te dizer tecnicamente se se trata de uma adutora ou não. O que nós podemos afirmar é que tem água em grande volume realmente, na bola da Suframa, na rotatória da Suframa, nesse momento, Paulo. Logo de quem está saindo da Silves em direção ao Distrito Industrial, já se depara com um grande volume d'água na pista. Eu repito, é rotatória da Suframa, tubulação de grande porte, estourada. Paulo Guerra.
6h37. Esportes. Fora de casa, o Nacional venceu o São Raimundo do Pará por 2-0, surpreendeu e voltou a respirar na primeira fase da Série D. O Nacional volta a campo no sábado, quando enfrenta o Real Ariquemes na Arena da Amazônia às 4h. Uma semana após ser derrotado pelo Manaus do Acre, o Rio Branco vingou os 4-3 vencendo na Arena da Amazônia por 1-0, gol de Joel aos 46 minutos do segundo tempo. Na próxima rodada, o Manaus vai ao Amapá enfrentar o Macapá no estádio Zerão às 19h da próxima segunda-feira, dia 21. Hoje, Jagodinho tem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Chapecoense 3, Flamengo 2. Bahia 2, São Paulo também 2. Corinthians 1, Palmeiras 0. Santos 3, Paraná Clube 1. Atlético do Paraná 1, Atlético Mineiro 2. Vasco 2, Vitória 3. Botafogo e Fluminense, Ceará e América encerram a quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Neste domingo, Neymar foi eleito o melhor jogador do campeonato francês em premiação do Sindicato dos Jogadores Profissionais da França. Depois de receber o troféu das mãos de Ronaldo, camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, não confirmou nem negou boatos sobre uma possível saída do clube francês. O suspense em relação aos 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia será desfeito nesta segunda-feira. A partir das 14 horas no horário de Brasília, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o técnico Tite começará a ler os nomes dos atletas em quem confiou para continuar o vexame do último Mundial. Após o anúncio dos 23 convocados, a seleção brasileira iniciará sua preparação para a estreia na Copa do Mundo com uma semana de treinos em Teresópolis entre os dias 21 e 27 desse mês. De lá, a delegação seguirá para a Inglaterra, onde fará amistoso contra a Croácia em 3 de junho. O último teste antes do Mundial será diante da Áustria, em Viena, no dia 10. No grupo E da principal competição do planeta, o Brasil de Tite enfrentará a Suíça, Costa Rica e Sérvia. Últimas notícias. O governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, esteve na manhã de ontem no local do desabamento do prédio Hilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, e anunciou o fim das buscas dos bombeiros após 13 dias de trabalho. 2 carros capotaram em um acidente de trânsito no quilômetro 82 da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Cabriúva, São Paulo. Até aí, nada de anormal, mas segundo a polícia, um dos motoristas é um padre, Edélcio Francisco Ferreira Neto, de 57 anos, que estava completamente bêbado. A polícia informou que a embriaguez foi constatada no teste de bafômetro. O juiz de plantão liberou o padre. Uma sindicância vai apurar se ele tomou todo o vinho da ceia. O Banco Central deve cortar novamente os juros essa semana na reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, que começa nesta terça-feira e termina na quarta, dia 16, levando a taxa básica Selic para 6,25%. Recorde histórico de baixa prevê o Banco de Investimento Brown Brothers Herman, com sede em Nova York. A instituição avalia, porém, que o Banco Central já cortou os juros demais no Brasil, sobretudo quando se leva em conta os crescentes riscos políticos por conta das eleições indefinidas, avalia relatório publicado neste domingo. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES celebrou 170.905 novos contratos de financiamento de cursos de graduação em universidades particulares brasileiras em 2017. O total que representa a soma dos contratos fechados do primeiro e no segundo semestre é o mais baixo em 6 anos, segundo dados obtidos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, por meio da Lei de Acesso à Informação. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados pode votar esta semana um projeto de lei que pretende modificar o sistema de registro, controle e uso de agrotóxicos e insumos agrícolas similares no país. De acordo com a proposta em discussão na Casa, a lei atual de agrotóxicos pode ser revogada para simplificar o processo de autorização da produção e comércio deste produto no país. Apesar de afirmar ser contrário à ação da milícia, o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, já conversou com milicianos ao telefone. Gravações feitas pela polícia mostram pelo menos 2 conversas telefônicas entre ele e integrante do grupo criminoso. Por meio de nota, o vereador reafirmou que nunca teve envolvimento com milícias. Disse também que já foi investigado, mas não chegou a ser indiciado. Ele ainda se colocou à disposição da polícia para quaisquer novos esclarecimentos. Para marcar os 2 meses do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, a Anistia Internacional divulgou um comunicado em que renova a pressão sobre as autoridades de segurança para que o caso seja solucionado. O comunicado traz declarações da diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck,
mas também dos pais e da irmã da vereadora. O Ministério das Relações Exteriores vai pedir ao governo dos Estados Unidos a liberação dos documentos produzidos pela Agência Central de Inteligência sobre a ditadura civil-militar no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, instruiu a Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos, a solicitar a liberação completa dos registros sobre esse tema. A medida é em resposta à solicitação do Instituto Vladimir Herzog, que enviou uma carta na última sexta-feira ao Itamaraty, pedindo que o governo federal libere documentos que registram a participação de agentes do Estado brasileiro em ações de tortura ou assassinato de opositores do regime. A carta é assinada por Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, morto durante a ditadura. Na época, o Exército divulgou a versão de que o jornalista teria cometido suicídio na prisão. Uma série de tempestades de areia no norte da Índia matou 41 pessoas neste domingo e causou danos materiais, anunciaram as autoridades. 18 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh, onde o mau tempo derrubou árvores e torres de energia, segundo os socorristas. A polícia francesa prendeu neste domingo na cidade de Estrasburgo um homem que seria amigo do suspeito de esfaquear 5 pessoas em Paris na noite do último sábado. Ele nasceu em 1997, mesmo ano do criminoso. Entre as vítimas do ataque, 4 ficaram feridas, 2 em estado grave. Um jovem de 29 anos morreu. Logo depois dos esfaqueamentos, a polícia matou a tiros o autor do crime. Várias pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira na Indonésia após a explosão de uma bomba em uma delegacia de Surabaya, segunda maior cidade do país. A bomba estava escondida em uma motocicleta e foi detonada pela dupla de suicidas em um controle de segurança na entrada da delegacia, segundo imagens da câmera de segurança divulgadas por uma televisão local. Os Estados Unidos inauguram nesta segunda-feira sua embaixada em Jerusalém. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de transferir a representação diplomática de Tel Aviv para essa cidade foi muito polêmica, criticada pela União Europeia e por países árabes, porque rompe com o consenso internacional de não reconhecer a cidade como capital da Palestina ou de Israel, até que um acordo de paz seja firmado entre as duas partes. Em uma primeira fase, a embaixada ficará dentro da seção de vistos do Consulado-Geral dos Estados Unidos em Jerusalém. O imóvel sofreu adaptações para receber o embaixador David Friedman e sua equipe. 2 palestinos morreram e 500 pessoas ficaram feridas em confrontos com soldados israelenses nesta segunda-feira na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, anunciaram as autoridades do território palestino. Os confrontos ocorrem poucas horas antes da inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém nesta segunda-feira, data em que o Estado de Israel completa 70 anos. Os palestinos protestam na fronteira desde o dia 30 de março na chamada Grande Marcha do Retorno, que evoca o direito dos palestinos de voltarem para os locais de onde foram removidos após 1948 pela criação do Estado judeu. Milhares de palestinos se uniram nesta segunda em diversos pontos próximos à fronteira e pequenos grupos se aproximaram da cerca de segurança vigiada por soldados israelenses. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Abandono no centro do Rio cria os casarões do tráfico. A Folha de São Paulo estampa. Policial que matou ladrão em frente à escola é homenageado pelo governador. O Estado de São Paulo. Fazenda aceita ampliar lista de setores para aprovar reoneração. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério Público do Distrito Federal pede explicações sobre vazamento de dados de 300 mil clientes de banco. Valor econômico. Aliança DEM-PSDB está desgastada e perto do fim, diz Rodrigo Maia. Estado de Minas. PM prende presidente e integrante da Galoucura em BH por porte ilegal de arma. O Recife, Jornal do Comércio. Itamaraty vai pedir acesso ao documento da CIA sobre ditadura militar. Fortaleza, Diário do Nordeste. Detento teria ordenado ataques a ônibus e prédios públicos em Juazeiro do Norte. Porto Alegre, 0 hora. Deputado Rômulo Gouveia do PSD morre após infarto aos 53 anos. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.